Saudações, você que tá na Loading! Tá começando o Game Shark. Eu sou Bruna Penilhas e aqui é o nosso espaço dedicado aos videogames. Todos os dias a gente destrincha a história, as novidades e as curiosidades de um jogo diferente. Você pode comentar o programa com a gente no Twitter, usando a hashtag GameShark ou no canal do YouTube Loading52x. E hoje vai ter muito o que comentar, viu? Eu prometo. Isso porque, em 2021, um dos jogos mais importantes de todos os tempos fez 30 anos e ele é o tema de hoje. Street Fighter 2 foi lançado exclusivamente para fliperamas em 6 de fevereiro de 1991, virando uma verdadeira febre instantânea e ajudando a definir o que são os games de luta como a gente conhece até hoje. Conceitos que atualmente são básicos no gênero, como combos e lutas de jogador contra jogador, nasceram com o game da Capcom. E a febre de Street Fighter também chegou no Brasil, fazendo muito gamer cabular a aula nos arcades por aqui durante a década de 90. Saber soltar um Hadouken na época era um requisito básico da galera que curtia videogame. Street Fighter 2 lotou fliperamas, fez muita gente encher o bolso de fichas e a aprender combinações de golpes com nomes que até hoje estão no nosso imaginário popular. O jogo ainda fez seu caminho para os consoles, ganhando versões para PC, Game Boy, Master System, Super Nintendo e até para o Wii U, por meio do Virtual Console. A jornada de Street Fighter ao estrelato e todas as curiosidades do seu desenvolvimento você descobre aqui comigo. Bem-vindos ao Game Shark de Street Fighter 2. Os fliperamas tomavam conta das lojas, restaurantes e galerias no Japão e no Ocidente nas décadas de 80 e 90. Essas máquinas receberam Street Fighter 2, considerado o pai dos jogos de luta e o título mais vendido da era de ouro do arcade. Do lançamento em 1991 até 1994, a estimativa é que o jogo tenha atravessado o mundo e sido aproveitado por mais de 25 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos. Street Fighter 2 foi um dos 3 jogos mais lucrativos da história até 2017 e até 2019 foi o jogo de luta mais vendido de todos os tempos. Em 2020, esse recorde foi ultrapassado por Super Smash Bros. Ultimate, do Nintendo Switch. O game e os seus personagens viraram filme, quadrinhos, propaganda de carro, música, desenho animado e Power Ranger. Para entender como Street Fighter 2 se tornou esse sucesso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Na década de 80, o mundo dos jogos de luta tinha alguns hits, principalmente como títulos como Double Dragon. Na época, competir ou jogar contra amigos nos fliperamas era basicamente escolher um game e batalhar pela pontuação mais alta. A ideia de ter uma luta PVP não era exatamente possível e comum. A Capcom viu nessa situação uma oportunidade de apostar em uma jogatina que colocasse 2 jogadores, um contra o outro. As lutas mano a mano foram a grande inovação do primeiro Street Fighter, lançado para os arcades em 1987. O game apresentou um engenhoso sistema de controle, com 6 botões de ação, entre socos e chutes fracos, médios e fortes. Existiam 2 lutadores de cada país representados em Street Fighter, mas não era possível selecionar todos eles. Os jogadores tinham à sua disposição Ryu e Ken, atribuídos aos controles 1 e 2. Para terminar o jogo com Ken, por exemplo, era necessário que o jogador no segundo controle derrotasse quem estivesse no comando do Ryu no primeiro e continuasse a enfrentar outros lutadores controlados pela máquina. Entre esses adversários estavam nomes que ficaram muito conhecidos na franquia, como o chefe Sagat. As novidades em Street Fighter tinham tudo para dar certo, mas o game acabou não engrenando devido a limitações. A jogabilidade era muito travada, com comandos complexos e personagens que não respondiam direito aos controles dos arcades. O nível de dificuldade era extremamente punitivo e era necessária muita precisão para soltar um simples Shoryuken ou um Hadouken. Insatisfeitos, os diretores de Street Fighter saíram da Capcom e foram para a SNK.
Lá eles implementaram o que eles queriam em um novo jogo que ficou conhecido no Ocidente como Fatal Fury. Mas essa é uma história para outro Game Shark. Com todos os problemas, o primeiro Street Fighter não engrenou, tendo seu lançamento restrito praticamente ao Japão. A Capcom, no entanto, não desistiu da ideia e resolveu parar para trabalhar e afinar o conceito para o game seguinte. Quem assumiu a franquia na Capcom foi Yoshiki Okamoto, desenvolvedor de Soson e Forgotten Worlds, ao lado de Akira Yasuda e os compositores de Mega Man. Esse time começou a trabalhar em um game beat'em up que se chamaria Street Fighter 89. Eventualmente, a proposta ficou tão distante da aventura original de Ryu e Ken que o game foi rebatizado e o resultado foi o lançamento de Final Fight em 1989. Final Fight chamou a atenção pelos seus gráficos de alta qualidade e a opção de selecionar lutadores em um desafio equilibrado com personagens marcantes. O game também apresentou Poison, uma personagem feminina. A adição era algo incomum para a época, já que os estúdios japoneses não gostaram da ideia de ter uma mulher apanhando em seus jogos. A polêmica foi tamanha que a personagem foi substituída na versão de Final Fight que chegou ao Super Nintendo. A inclusão de uma personagem feminina, no entanto, foi importante para o próximo projeto do time. Com o sucesso de Final Fight, a equipe de Yoshiki Okamoto ganhou o sinal verde para fazer uma sequência de Street Fighter e reescrever a história da franquia. E assim foi feito. Quando Street Fighter 2 foi lançado em 1991, tudo estava repaginado e pronto para chamar a atenção do mundo inteiro. O jogo criou tendências e ajudou a redefinir o gênero de luta para o que conhecemos hoje. Uma das principais novidades foi o atualmente muito comum sistema de combos, que permite emendar um golpe no outro. A ideia surgiu devido a um erro no código do game que deixava lutadores combinarem golpes e ataques especiais sem dar oportunidade de defesa para o adversário. A ideia foi refinada para um sistema de ataques intencionais que seria devastador quando executado. Os controles em Street Fighter 2 estavam melhorados e eram muito mais responsivos, com mais fluidez e simplicidade se comparado com o antecessor. A ideia não só agradou veteranos, como atraiu novatos interessados nas lutas no formato jogador contra jogador. Se hoje a gente vê campeonatos de Free Fire e League of Legends levando multidões, muito tempo antes do lançamento de Street Fighter 2 foi um frenesi que criou filas nos arcades para competições amadoras por si só. Eventualmente, o game motivou e foi responsável pelo surgimento de torneios de games de luta que existem até hoje. As competições amadoras começaram ainda no início dos anos 90. Uma das mais famosas e disputadas acontecia dentro de uma galeria de fliperamas na Califórnia e eventualmente se tornaria a EVO, competição anual de jogos de luta e um dos eventos de esportes mais tradicionais do mundo. Street Fighter 2 tem o subtítulo The World Warrior. O nome faz referência ao enredo que colocava 8 lutadores espalhados pelo mundo brigando em uma competição. Após vencer os concorrentes, o jogador ainda era desafiado por mais 4 chefões, entre eles o ditador M. Bison. M. Bison é o vilão dessa história, um ditador que controla o mundo da franquia por meio da sua organização criminosa Shadaloo. Ele é quem organiza o torneio de artes marciais que convida lutadores de todo o mundo. O número de 8 personagens jogáveis em Street Fighter 2 era impressionante para os jogos da época. Cada lutador ainda tinha um estilo de luta que lembrava os países de origem e alguns faziam referências a figuras conhecidas do mundo das artes marciais. Direto do primeiro jogo, o protagonista Ryu voltou para a sequência. O personagem nasceu no Japão e é um guerreiro que busca superação. Ken também voltou. O personagem foi criado para ser um rival de Ryu e, mais do que isso, um protagonista para a franquia no Ocidente. O lutador é uma versão com os mesmos golpes de Ryu, mas americanizado com os cabelos loiros e personalidade de bad boy. Dhalsim é um mestre de yoga da Índia. Ele é pacifista, então ele se inscreveu no torneio apenas para ganhar dinheiro para sua aldeia. Ele é baseado em um lutador do filme O Mestre da Guilhotina Voadora, de 1975. Tem até uma teoria que indica que Dhalsim usa um adereço com caveiras de pessoas que morreram em sua vila
pela pobreza e doenças. Com inspiração no hinduísmo, o personagem inicialmente teria 6 braços como Ganesha, mas a ideia ficou apenas em artes conceituais do game. Mesmo assim, Dawson é um forte lutador. Guile é um ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos que usa movimentos de luta livre. O personagem não tem sobrancelhas, o que deixou ele marcado, mas ele virou um meme mesmo pela sua trilha sonora. O meme diz que o tema musical do personagem combina com tudo e mostra montagens usando a canção em cenas versáteis, como uma luta de gatos. Segura aí esse precursor de 911 da Lady Gaga. Zangief é um lutador da União Soviética e orgulhoso do seu país, o personagem aparece dançando com Mikhail Gorbachev, último líder da URSS, em um caso de vitória nas lutas de Street Fighter 2. Uma curiosidade interessante é que no jogo da Capcom, todos os personagens têm seus próprios golpes e costumam pronunciar os ataques durante as lutas. Na época de Street Fighter 2, com a baixa qualidade de som nos fliperamas, o poderoso Spinning Pile Driver de Zangief acabou virando pilão para os brasileiros, que era o que dava para ouvir saindo dos fliperamas. A mesma situação aconteceu com a cabeçada Super Zutsuki do japonês E-Honda. No Brasil, o golpe do lutador de sumô por muito tempo ficou conhecido como cuscuz. Vai entender. A gente falou do Brasil e o nosso país não ficou de fora da lista de personagens jogáveis de Street Fighter 2. Fica por aqui que o Game Shark volta já para apresentar os 2 últimos e mais marcantes lutadores desse jogo. É rapidinho.